Bom dia a todos os irmãos aí da comunidade cristã do Parque Bristo. Hoje é dia 10/2/2021. A nossa reflexão de hoje é da identidade e propósito da igreja. Vamos dar continuidade então. Primeiro, em relação a Deus, a igreja existe para adorar, para o adorar. A igreja é uma comunidade adoradora. A maior missão da igreja não é fazer missões, mas adorar a Deus. Deus, não o homem, é o centro de todas as coisas. Missões existem para salvar um povo que adora. Segundo, a adoração ela tem que ser centrada em Deus. Apocalipse descreve a igreja adorando aquele que está sentado no trono. Ele é soberano, santo e tem as rédeas da história nas suas mãos. Apocalipse descreve a igreja adorando o cordeiro que foi morto. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele venceu para abrir o livro e seus 7 selos. Terceiro, a identidade e propósito da igreja é em relação a si mesma. A igreja existe para treinar os crentes. Efésios 4, do versículo 12 ao 16, diz assim: querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulentamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Lutero proclamou o sacerdócio de todos os crentes, mas 500 anos depois, a estrutura das igrejas negam isso. Precisamos de uma nova reforma para devolver aos leigos a sua função de ministros da reconciliação. O leigo é o melhor e maior potencial da igreja. Vamos ver, igreja ela não é creche, igreja não é a pai, igreja não pode ficar desnutrida, a igreja não pode ficar flácida, uma igreja que come e dorme e não faz exercícios. A igreja não é colônia de férias ou lugar onde gostamos de ir quando não temos uma coisa mais importante para fazer. A igreja não é plateia, a igreja não é um clube, a igreja não é um prédio onde nos reunimos. Amém, irmãos? Quarto, a igreja ela tem que ser um corpo de leigos treinados para servir uns aos outros. Hoje a igreja tem pastores que são vocacionados e treinados para fazer o trabalho, mas o papel dos líderes é treinar os santos para o desempenho dos ministérios. Somos todos sacerdotes reais. Precisamos investir a maior parte do nosso tempo treinando os discípulos. Discipulado não é conhecimento, é vida e caráter. Estaremos enganados se pensarmos que esse treinamento é apenas transmissão de conhecimento. Em relação ao mundo, igreja, a quinta parte é em relação ao mundo. A igreja existe para testemunhar. Atos 1:8 e Mateus 28, 18 ao 20 diz assim: Atos 1:8, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então, a igreja, ela tem que ser como sal, influência invisível. A igreja, ela tem que ser luz, uma influência visível. A igreja, ela tem que ter o perfume, uma influência notada. O trabalho de testemunhar não ficou limitado aos apóstolos. A igreja é herdeira dos apóstolos no sentido de dar continuidade à missão apostólica, ou seja, pregar o evangelho até os confins da terra. Fazer discípulos é a essência da grande comissão. Então, irmãos, o discipulado ele tem que ser dinâmico, indo,
O discipulado ele tem que ser prático, ensinando a guardar. O discipulado ele tem que ser integrador, batizando. Ela crescia através de suas reuniões nos lares. O lar dos crentes eram congregações onde o evangelho era vivido e testemunhado com poder. Então, irmão, para terminar, o propósito da igreja ela é adoração, treinamento, testemunho e comunhão. Sem esses ingredientes, não podemos viver como igreja. Então, irmãos, está aí a reflexão de hoje. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos os irmãos. Que Deus abençoe a todos e fica aí a nossa reflexão. A paz, irmãos.